Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, como eu disse na aula passada, então hoje a gente vai começar um capítulo novo, tá bom? Então abram a apostila de vocês lá na página 406, que a gente vai começar o capítulo número 15. O capítulo número 15 é fatoração algébrica, fator comum e agrupamento. Então vamos ler isso junto, ó. Vamos retomar o estudo da álgebra, ampliando nossos conhecimentos sobre alguns procedimentos que podem ser realizados numa expressão algébrica. Para isso, necessitamos de alguns conceitos já trabalhados anteriormente, como a fatoração de um número e a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração. Exploraremos a representação geométrica e algébrica para a compreensão dessa propriedade. Para isso, vamos utilizar um material didático chamado Kit Álgebra ou Algeplan, tá? E aí depois a gente vai usar ele, tá? Mas inicialmente, a gente vai dar uma retomada sobre fatoração e sobre propriedade distributiva na multiplicação em relação à adição e à subtração, tá bom? Então vamos lá. A gente aprendeu, vocês já aprenderam sobre a fatoração de um número, né? Ó, vamos retomar o estudo de fatoração numérica que você viu no 6º ano. Fatorar uma expressão é escrevê-la na forma de multiplicação. Por exemplo, fatorar o número 12 significa encontrar números que multiplicados resultem em 12. Então, que número que eu posso multiplicar que vai dar 12? Pode ser 2 vezes 6, pode ser 4 vezes 3, pode ser 2 vezes 2 vezes 3, tá? Então, isso vai dar o 12. Então, assim a gente escreve o 12 fatorado. A última fatoração, que é essa fatoração 2 vezes 2 vezes 3, é chamada de fatoração completa, pois todos os seus fatores são números primos. Também pode ser escrita na forma de potenciação. Então, 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Então, olha aqui. Ele escreveu o 12, sendo 2 vezes 2 vezes 3. Todos esses números aqui são primos. Nos outros casos, ó, 3 vezes 4 é 12, mas o 4 não é primo. O outro, 6 vezes 2 dá 12, só que o 6 não é primo. Então, aqui, todos eles são primos. Quando todos os números são primos, quer dizer que é uma fatoração completa, tá bom? E aí, ele pode escrever de outra forma também, ó. Eu não tenho número 2 aqui, então eu posso colocar o número 2, e se eu tenho ele duas vezes, eu elevo ao quadrado. E aí ponho vezes 3, tá? E aí é a mesma coisa que eu falar que é 12, né? Porque 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12, tá? E aí ele vai dar alguns números pra gente fatorar, ó. Letra A, 48, letra B, 75 e letra C, 91. Então vamos fatorar esses números? Bom, aí vocês podem começar pensando da forma que vocês quiserem, mas a gente vai ter que chegar numa fatoração completa, tá? Então, ó, posso pensar assim, 48 é 6 vezes 8, né? Então vamos lá. Então 48 eu sei que é 6 vezes o 8. O vezes eu posso colocar assim ou com o x, não tem problema, tá? Beleza. Agora, ó, nenhum desses dois são primos, né? Vamos escrever o 6. O que é o 6? O 6 pode ser 3 vezes 2, não é? E o 8 pode ser 4 vezes 2. 4 vezes 2. Ó, primo, primo, primo. Esse aqui não é primo. Então, eu ainda posso escrever ele de outra forma. Como que eu posso escrever o 4? 2 vezes 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Então, eu tenho um número 3. Vou escrever aqui embaixo, ó. Um número 3 vezes 1, 2, 3, 4, número 2. Então, vai ficar 2 elevado à quarta potência. Tá? O 75. O 75 pode ser 25 vezes 3, não é? Se eu tenho 3 moedas de 25 centavos, eu não tenho 75 centavos? Então, 25 vezes 3. O 25 é primo? Não é. Então, eu posso escrever ele como sendo o quê? 5 vezes 5. O 3 é primo? É primo. Então, vou colocar ele aqui. 3. Eu tenho, ó, agora é todo mundo primo, acabei minha fatoração. Eu tenho 2 números 5, então eu vou colocar 5 ao quadrado. E eu tenho um número 3, então eu vou colocar o 3 aqui. E acabei, tá? Gente, geralmente a gente escreve na ordem, tá? Então, por exemplo, assim, ó, primeiro é o 2 e depois é o 3. Ordem crescente. Aqui primeiro é o 3 e depois é o 5. Tá? Igual aqui.
E o 91? O 91 quem que é? Se você ficar pensando aí no número, você vai chegar só ou 91 vezes 1, que não vai adiantar a gente multiplicar por 1, né? Ou 13 vezes 7, tá? Que dá o 91. Ou 7 vezes 13 também, né? Pra deixar na ordem. Tá? Então aqui tá o 91 fatorado. 7 é primo, 13 é primo. Certo? Então tá, então relembramos o conceito de fatoração. Agora vamos lá para a página 407, propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e subtração. Desde os anos iniciais, você tem realizado várias multiplicações utilizando a propriedade distributiva. Primeiro, você a explorou uma em expressão numérica. Então, ó, 2 vezes 15 mais 6. Uma expressão como essa pode ser resolvida de forma usual, com a eliminação dos parênteses ou pela aplicação da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, ó, tem duas formas de fazer aqui. Então, quais são essas formas? Ó? Então, ele tem 2 vezes 15 mais 6, ó. Uma forma de fazer é a primeira aqui que ele está explicando, ó. Uma expressão como essa pode ser resolvida da forma usual, com a eliminação dos parênteses ou pela aplicação da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, primeiro a gente vai fazer da forma usual com a eliminação dos parênteses. Que é o quê? Primeiro eu vou eliminar o parêntese. Então, eu vou copiar esse número e vou lá eliminar o parêntese. Quanto que é 15 mais 6? 21. Então, eu vou colocar 21 aqui. Lembra do igual na frente, tá? 2 vezes 21, 42. Então, essa é a forma lá que a gente aprendeu com expressão, né? Eliminando o parêntese. A segunda, ele fala aqui, ó. Aqui a expressão foi resolvida pela aplicação da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, como que é essa? Ó, a gente vai pegar o 2, que vai multiplicar por 15, e vai multiplicar por 6. Então, ó, quanto que é 2 vezes 15? 30. Mais 2 vezes 6? 12. Agora a gente soma. 30 mais 12, 42, ó. Deu o mesmo resultado, tá? Então, as duas estão corretas. A multiplicação também pode estar à direita e pode estar relacionada à adição ou à subtração. Exemplo, 42 menos 14 vezes 3. Aí ali, gente, ele fez, ó, ele primeiro subtraiu 42 menos 14, que deu 28, aí depois ele multiplicou por 3, que vai dar 84. Então, a expressão foi resolvida da forma usual com a eliminação do parêntese. Então, ele fez aqui, ó, primeiro parêntese, que era 42 menos 14, e multiplicou pelo número que estava aqui, que era o 3, tá? Em seguida, tem lá, ele fez a distributiva aqui, ó, dessa forma aqui, tá? Então, ele fez, ó, 3 vezes 42 menos 3 vezes 14. Aí, deu 3 vezes 42 deu 126 e 3 vezes 14 deu 42. Aí, deu 84, então, deu o mesmo resultado, tá? No estudo das expressões algébricas, você já aprendeu que, no caso da multiplicação, só é possível resolvê-la pelo uso da propriedade distributiva. Exemplo, 2m vezes m mais 3, ó, vamos fazer aqui. Vou colocar os exemplos aqui. 2m vezes m mais 3. E a outra é 3ab menos ac vezes ab Então, ó, não tem como a gente eliminar o parêntese nessa. Porque quanto que é m mais 3? Eu não sei. Então, não tem como eu somar. Então, só vai ter como eu fazer a distributiva. Tá? Então, quanto que é 2m vezes m? 2m ao quadrado. Mais, aqui, ó, 2 vezes 3, 6m. Então, aqui vai dar 6m. Aqui embaixo, ó, 3ab vezes ab. Então, vai ficar 3a ao quadrado, b ao quadrado.
menos, ó, AC vezes AB. Então, eu tenho 2As, né? Então, eu vou colocar A ao quadrado e vou colocar na ordem alfabética, tá? B e C. Então, ficou assim ali esse segundo exemplo. Nesses dois exemplos, aplicamos a propriedade distributiva simples. Já aprendemos também que existe a propriedade distributiva composta, utilizada principalmente na multiplicação de polinômios. Por exemplo, então, vamos colocar aqui o exemplo dessa. Ó, 2m menos 3n vezes 5n menos 3mn. Como que eu vou fazer essa distributiva aqui, ó? Então, eu vou fazer o 2 vezes o 5, o 2m vezes o 3mn, e depois o menos 3n vezes o 5n, e o 3n vezes o menos 3mn, tá? Então, vamos fazer, ó. Primeiro, eu multiplico os números, ó. 2 vezes 5, 10. As letras são diferentes, só repete. Agora, vamos multiplicar aqui, ó. Aqui eu tenho um sinal de mais, aqui eu tenho um sinal de menos. Então, vai ficar menos. 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho m, aqui eu tenho m, então eu tenho m ao quadrado. E o n eu só tenho ali. Menos com mais, menos. 3 vezes 5, 15. N vezes n, n ao quadrado. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. N eu tenho aqui e tenho aqui. Então, o M eu só tenho 1 e o N eu tenho 2. Tá? Então, vai ficar dessa forma essa distributiva. Aí ele fala, ó, aplica a propriedade distributiva nas operações indicadas e calcule o resultado quando possível. Então, vamos fazer essa? Então, vamos lá aplicar a distributiva aqui nesses números. Então, ó, a gente pode fazer da forma que a gente preferir, tá? Eu prefiro, quando não tem incógnitas junto, né? Quando não tem letras, eu prefiro somar os parênteses e depois multiplicar, tá? Eu acho mais fácil. Mas vocês podem fazer da forma que vocês preferirem, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou colocar menos 5 e vou resolver meu parêntese. Menos 3 mais 7, eu sei que vai dar mais 4, que é uma multiplicação, tá? Menos com mais, menos. 5 vezes 4, 20. Certo? Letra B. Vou fazer aqui, ó. 2 menos 7, menos 5. Menos 5 mais 3, menos 2. Então, aqui vai dar menos 2, tá? Vezes menos 4, que tá ali. Menos com menos, mais. 2 vezes 4, 8, tá? Aqui. Aqui não tem como eu somar o parênteses, né? Porque eu tenho uma letra e um número. Então, vai ter só como eu fazer a distributiva dessa forma assim. Então, vai ficar 2x vezes x, 2x ao quadrado. Menos 2 vezes 7, 14 e x. Tá? E acabou aqui, não tem mais o que fazer. Aqui também, ó, eu vou ter que fazer a distributiva dessa forma aqui, ó. Esse vezes esse, esse vezes esse e esse vezes esse, tá? Então, vamos lá. Mais com menos, menos. 3y ao quadrado. Ó, vou fazer 3 vezes 2, 6. Y ao quadrado vezes y, y ao cubo. Menos com menos, mais. Vai ficar 2 aqui, né? Porque 2 vezes 1 é 2. Y vezes y ao quadrado. Mais com menos, menos. 1 vezes 2, 2. E y aqui. Tá? E acabou aí a minha conta. O próximo. Aqui também eu vou ter que fazer a distributiva, né? Então, eu vou fazer, ó, 2A vezes 2A, 2A vezes B, B vezes 2A e B vezes menos B. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. A vezes A ao quadrado. 2 vezes, aqui ó, mais com menos, menos. 2A vezes B, 2AB. Mais
com mais, vai ficar 2AB, né? Porque 2A vezes B, 2AB. Mais com menos, menos, B vezes B, B ao quadrado. Tá vendo que tem 2AB menos 2AB? Eu posso cancelar esses dois aqui, né? Então vai ficar 4A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Aqui eu também vou ter que fazer ó, a distributiva, ó, M ao quadrado vezes M ao quadrado vezes M menos 1, 2M vezes M, tá? Vamos fazer a distributiva assim. Então vamos lá. M ao quadrado vezes M ao cubo. M vezes menos 1, menos M. Menos 2M vezes M, menos 2M ao quadrado. Menos 2M vezes 1, mais 2M. 1 vezes M. 1 vezes menos 1, menos 1. Aqui a gente tem fatores semelhantes, ó. Aqui eu tenho M ao cubo, eu só tenho 1, né? Então vai ele aqui, M ao cubo. M ao quadrado eu só tenho 1 também, então eu vou colocar ele aqui, 2M ao quadrado. Agora aqui, ó, eu tenho menos M mais 2M menos M. Menos M com menos M dá menos 2M. Com mais 2M dá 0. Então aqui eu consigo cancelar esses daqui. E aí aqui vai ficar menos 1. Certo? E assim terminamos as fatorações. Pessoal, vamos ali agora para a parte de exploração das peças do Algebra. Para realizar a atividade proposta a seguir, vamos utilizar as peças do Algebra. Eu não sei se vocês têm como que vocês têm acesso a essas peças, mas em todo caso, vamos tentar fazer juntos, tá? E ver o que a gente consegue fazer olhando só aqui a figura que ele dá na apostila, tá bom? Então ele fala assim, considere as seguintes medidas para as peças. A amarela é um quadrado de lado x, então ele não dá um valor numérico, ele fala que o lado do quadrado ali vale x, tá? A azul é um quadrado de lado y e a vermelha é um quadrado de lado 1, tá? A número 1, vira a página lá na 408, fala assim, calcule a área de cada uma das 6 peças do algeplan, considerando as medidas dadas. Então vamos calcular a área, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Ó, a gente tem aqui a figura amarela. Ele fala que ela mede x de lado, não mede? Como que eu calculo a área de um quadrado? É lado ao quadrado, não é? Então, ó, aqui não mede x, então a área vai ser x ao quadrado, tá? Então, coloca lá, na número 1, a peça amarela, a área dela então vai ser x ao quadrado, tá? A peça azul agora, ó, o azul é um quadrado de lado y, então a área dele vai ser y ao quadrado. Então a peça azul, ela vai medir y ao quadrado, tá? A peça vermelha, ele fala que ela tem lado 1, não fala se é centímetro, o que que é, fala que é uma unidade. Então a área vai ser 1 vezes 1, né, que é ou 1 ao quadrado. Então a vermelha, a área vai ser 1 ao quadrado, que é igual a 1, tá? A laranja, essa laranja, ó, ela tem uma unidade também aqui, igual a vermelha, e a altura dela aqui é igual a amarela, que é x. Então ela tem 1 e ela tem x. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Então a base é 1, a altura é x. Então é 1 vezes x. Então a laranja é igual a 1 vezes x, ou simplesmente x, né? E a roxa? Ela tem uma largura aqui de 1, e a altura, a base dela tem 1, né? E a altura dela é igual desse quadrado azul, que é y. Então é 1 vezes y. Então a roxa é igual a 1 vezes y, ou simplesmente y, tá?
E a verde? A verde, ó, a altura é igual do azul, que é Y. E a largura é igual do amarelo, que é X, tá? Então, vai ser, como calcular a área do retângulo? Base vezes altura. Então, é X vezes Y, né? Então, da verde é X vezes Y, tá? Essa daqui é a número 1. A número 2, ela pede para calcular o perímetro de cada uma das peças. Então, vamos calcular o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então, ó, aqui na amarela eu tenho X mais X mais X mais X, não é? Então, é isso que você vai colocar aqui no perímetro da amarela. Ó, pessoal, eu vou só colocar aqui pro lado, ó, vou fazer uma setinha e vou colocar o perímetro, tá? Então, o primeiro valor é a área e o segundo vai ser o perímetro, tá? Então, ó, aqui é área e aqui vai ser perímetro, tá? Então, o perímetro, como eu disse, vai ser X mais X mais X mais X, que é igual a 4x, tá? Ali da peça azul, não é Y? Então, vai ser Y mais Y mais Y mais Y. Então, vai ser Y mais Y mais Y mais Y. Então, eu tenho 4 vezes o Y. A vermelha tem 1 mais 1 mais 1 mais 1, né? Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, a vermelha é 4. A laranja, ó. A laranja tem X mais 1 mais X mais 1, tá? Então, X mais 1 mais X mais 1. Eu tenho 2x mais 2, né? Porque 1 mais 1 é 2. E da roxa? A roxa, a altura dela é y, não é? Então, é y mais 1 mais y mais 1, tá? Então, põe lá. Y mais 1 mais y mais 1, que vai ser igual a 2y mais 2. E a verde... tem x aqui e y aqui, não é? Então, vai ser x mais y mais x mais y. Então, coloca lá. X mais y mais x mais y. Então, vai ser igual a 2x mais 2y. Beleza? Tá, então a gente já fez a 1 e a 2. Vamos fazer agora ali a número 3. Ela fala assim, ó. Utilizando um quadrado amarelo, 2 quadrados vermelhos, um retângulo verde, 3 retângulos laranja e um roxo, monte com o material que tem em mãos a figura representada a seguir. Não precisa montar, né? Ela tá ali, dá pra gente enxergar ali. Determine sua área e seu perímetro. Indique a expressão na forma reduzida. Então, agora a gente vai fazer a área e o perímetro dessa figura ali. Eu vou deixar a área aqui, que a gente vai usar ela, tá? Ó, a área da figura, ela nunca vai mudar, tá? Esse quadrado amarelo, ele sempre vai ter área x ao quadrado. O meu retângulo verde, ele sempre vai ter área x e y. Os laranjas sempre vão ter área x, tá? Nunca vai mudar essas áreas. Então, o que acontece? Eu não tenho um quadrado amarelo, um verde, um roxo, 2 vermelhos e 3 laranjas? Então, é só pegar as medidas das áreas que eu já tenho e somar elas todas, tá? Então, o número 3, a gente faz assim. Ó, a área é igual. Eu tenho um quadrado amarelo, não tenho? Quanto que vale a área do amarelo? X ao quadrado. Então, eu vou por aqui, x ao quadrado. Mais, eu tenho um verde, não tenho? Quanto que vale o verde? XY. Então, mais XY. Eu tenho 3 laranjas. Quanto que vale laranja? X. Então, vai ser 3 vezes X. Mais, eu tenho 2 vermelhos. Quanto que vale o vermelho? 1. Então, 2 vezes 1. Mais, eu tenho um roxo. Quanto vale o roxo? Y. Então, mais um Y aqui. Agora, vamos resolver isso aqui.
Ó, aqui não tem o que fazer, é só x ao quadrado mesmo. Aqui vai ficar xy. Aqui 3 vezes x, 3x. 2 vezes 1, 2. E aqui o y. Não tem ninguém que eu possa juntar, então a área dele vai ser isso aqui, tá? Esse desenho aí. E o perímetro? Bom, vamos lá para o perímetro. O perímetro, eu apaguei porque a gente não vai usar esses perímetros ali. Porque, por exemplo, aqui, ó. O perímetro é o contorno da nossa figura, não é? Então, esse lado aqui não vai, tá vendo? Eu não vou mais precisar dos lados das figuras sozinhas. Eu vou precisar dessa figura aqui montada, tá? Então, qual vai ser nosso perímetro, ó? X mais Y mais X, tá? Então, vamos lá fazer o perímetro, ó. Então, ó, aqui a gente tem desse lado X mais Y, né? Então, vamos lá. X mais Y. Aqui embaixo, ó, aqui vale X e aqui vale 1, não é? Então, vamos colocar mais X mais 1. Quanto que vale essa parte aqui do roxo? Ó, a gente não sabe, né? Todo ele vale Y, não vale? Então, a gente pode fazer, e aqui, ó, o comecinho vale 1, porque tá junto com o vermelho, tá vendo? Então, o que falta ali vai ser Y menos 1. Então, a gente põe mais Y menos 1. Mais, ó, a gente tem 2 vermelhos aqui, então vai ser 1 mais 1. Aqui a gente tem um vermelho e um laranja, então, ó, o vermelho vale 1 e o laranja vale X, né? Porque, ó, é igual desse lado aqui, então vamos colocar aqui mais 1 mais X. E aqui em cima, ó, a gente tem 1, 1, 1 e X. Então, vai ser 1 mais 1 mais 1 mais X. 1 mais 1 mais 1 mais X. E agora a gente soma tudo isso aqui e descobre o nosso perímetro. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4x. Então, 4x. Eu tenho 1, 2, y. E o 1, ó, tem 1 menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mais 6. Então, o meu perímetro é esse. 4x mais 2y mais 6. Agora, eu quero que vocês façam em casa a número 4. Na verdade, em casa não, né? Vai ter mais uma aula hoje. Mas, assim que terminar essa aula, eu quero que vocês façam a número 4, a número 5 e a número 6. Pra vocês pensarem. Então, terminou a aula, pensa e aí assiste o próximo vídeo que eu vou colocar junto com essa aula, tá? Mas tentem fazer. Ele pede pra vocês montarem com as peças. Não precisa montar, tá, gente? Não pode desenhar, tá? Pode fazer pensando, tá bom? Aí façam e aí assim que terminarem de fazer, assistam a próxima aula que eu vou estar corrigindo esses exercícios, tá bom? Então, até a próxima aula.